tudo bem? Hoje eu estou como espectador aqui na Maratona Internacional de San Juan, percurso certificado, prestigiando os atletas. Passo na frente da minha casa, não podia deixar de prestigiar. Vou contar 3 historinhas da Maratona Olímpica, de vários anos, de diferentes edições. Eu adoro a Olimpíada. Para me tirar do sofá em época de Olimpíada é difícil. Então, vamos lá. 3 histórias da Maratona Olímpica. Vamos. Suerte! Eu sou Enzo Amato, profissional de Educação Física. Está começando mais uma dica de treino aqui no canal do programa Fôlego. Hoje, como espectador, não correndo. Você já está careca de saber que a maratona de 1960, a Abebe Bikila ganhou descalço, beleza. O que você talvez não saiba é que ele era o reserva da equipe. O titular se lesionou e não pôde ir. O que talvez você também não saiba é que nas edições de 64, as edições seguintes, né, o que era o titular do Abebe Bikila participou da maratona, mas não conseguiu concluir. Então a gente acaba não sabendo se ele seria melhor ainda que o Abebe Bikila, que era o reserva dele, né? Agora, nas edições de 2024, você está vendo a história sendo escrita. Faz mais de 70 anos que o Emil Zatopek ganhou a prova dos 5.000, 10.000 e a Maratona Olímpica. E a gente lembra dele como uma lenda olímpica. Esse ano, a Sifan Hassan vai tentar, além da maratona, 10.000, 5.000 e 1.500, o que eu, como treinador, acho isso uma loucura total, mas ela, como super atleta que é, e vai ser uma lenda daqui 70 anos, a gente vai lembrar dela, por isso que eu falo que a história está sendo escrita nessa edição dos Jogos com essa corredora que a gente tem o privilégio de assistir ao vivo. Então fique ligado nisso que ela vai tentar fazer, participar das 4 provas totalmente diferentes umas das outras. Antes de eu entrar na terceira história, me conta o que você achou da cerimônia de abertura e do uniforme, né? Que foi tanta polêmica o uniforme. Eu achei o uniforme muito bonito. Eu vi outras delegações com um uniforme muito feio, então, sei lá, para mim, na minha opinião, estava bonito. E sobre a abertura, a narração faz toda a diferença. Eu assisti em espanhol aqui e o cara simplesmente não comentava nada. Eu ficava vendo, só as imagens eu podia ver, eu não sabia o que representava cada ação ali que eles estavam fazendo. Então ficou bem difícil de entender a abertura. E eu achei que algumas coisas foram bem forçadas de barra. Sei lá, na minha opinião, foi um pouco forçado em alguns pontos. E também achei, como é que não tem artistas franceses, né? Tinha Lady Gaga, americano, canadense, agora eu não me lembro mais, mas não tinha franceses para fazer isso. Eu lembro da edição de Londres, tinha até o Paul McCartney, Arctic Monkeys. A edição do Rio foi muito melhor. Outra coisa que a gente diria mal se fosse no Brasil, eu comecei a ver as competições da natação. Nós estamos no primeiro fim de semana de jogos, né? Eu estou gravando esse vídeo. A piscina não tem a profundidade correta, a cor da raia não é a correta dentro da regra, então tem várias falhas que, se fosse no Brasil, a gente ia chamar de terceiro mundo, mas como é na França a gente não fala nada, mas deveria falar. A terceira história da Maratona Olímpica eu tirei do livro do Gonzalo Bonadeu, que se chama Passion Olímpica, é um jornalista argentino que já cobriu várias edições dos Jogos. Na maratona de 1908, o italiano Dorando Pietri foi o primeiro a entrar no estádio, ovacionado. Ele entrou cambaleante, ele caiu várias vezes e foi levantado pelas pessoas que estavam ali. Ele foi tão ajudado que ele foi desclassificado. E aí quem ganhou a prova foi o segundo, foi o americano John Hayes. Daí se criou uma rivalidade entre os dois. Então convidaram o italiano a disputar a maratona, a disputar provas lá nos Estados Unidos. E das 22 que ele disputou com o americano, ele ganhou 17. O mais legal dessa história não é que ele entrou cambaleante, é que acredita-se que ele entrou cambaleante porque ele tinha tomado muito vinho, que na época acreditava-se que, eu vou dar uma energizada aqui. Imagina, tomar vinho como energizante, né? Não é comprovado que foi essa a razão de que ele estava cambaleante na prova. Mas eu acredito nessa versão porque nas primeiras edições do Tour de France, que tem mais de 100 anos, dos Giros de Itália, existe essa lenda, ou existe essa história de que eles tomavam vinho, tomavam bebida alcoólica para dar uma
uma levantada aí no ânimo. Então, essa é uma versão que não é comprovada, mas que existe também. Uma das pessoas que ajudou o Dorando Pietri a se levantar foi um jornalista do The Times, na época, escocês, que há uns anos antes tinha criado o personagem Sherlock Holmes, que é o Arthur Conan Doyle. Essa é uma história muito legal. Depois conta-se que a história do Dorando Pietri, né, ele correu 120, das 122 provas que ele disputou, ele ganhou quase 90 delas. Então foi um super atleta, ganhou muito dinheiro com isso. E também conta-se que ele acabou a vida como taxista em Nápoles, porque o irmão dele tinha roubado todo o dinheiro dele. Bom, enfim, não sei se foi isso mesmo que aconteceu. Essa história eu tirei do livro, como eu mencionei. Me conta se você conhecia... Tchau! Me conta se você conhecia uma dessas histórias ou parte delas. Vamos! Dale, dale. Suerte! Me conta se você já conhecia alguma dessas histórias e o que você achou. Vejo você semana que vem com mais dicas de treino aqui no canal do Programa Fôlego. Um abraço e até lá. Tchau!